Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, contando com a presença de 9 vereadores. Convido a todos para se colocarem em pé, para ouvirmos um texto bíblico, e peço à secretária vereadora Cléris que faça a leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado seu próprio Filho, uma condição semelhante àquela da humanidade pecadora. E por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizades contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos viverá também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Peço à secretária vereadora Cléris que faça a leitura da ata número 35/2021. Ata número 35 de 2021. Aos 18 dias do mês de outubro de 2021, às 19 horas, reuniram-se nesta Casa Legislativa, sob a presidência da vereadora Priscila Tramontini Spácio, os vereadores Altenir Rodrigues da Silva, Cléris Maria Cavaleiro Revelante, Gildo de Oliveira Brandão, José Jair Borges e José Sérgio de Carvalho. A presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura de um texto bíblico, que em pé foi ouvido. Posteriormente, a secretária fez a leitura da ata número 34 de 2021, que foi posta em discussão, votação e aprovada por unanimidade. A secretária fez a leitura do ofício do Poder Executivo número 349 de 2021, que encaminha resposta ao ofício número 12 de 2021 da Comissão de Orçamento e Finanças. A secretária fez a leitura do ofício do Poder Executivo número 256 de 2021, que coloca à disposição do Legislativo estimativas de receita para o exercício de 2022. A secretária fez a leitura do projeto de lei do Executivo número 2731, de 8 de outubro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito no valor de R$240 mil e da outras providências, que foi posto em discussão, votação e aprovado por unanimidade. Está baixado nas comissões o projeto de lei do Executivo número 2730, de 15 de setembro de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Na tribuna parlamentar, a vereadora Cléris Revelante fez uso do espaço para parabenizar os médicos pelo seu dia, ressaltando a importância da profissão. Falou sobre o dia 19 de outubro, Dia Mundial do Combate ao Câncer de Mama, e a importância da prevenção e do autoexame. A vereadora falou sobre o plebiscito popular sobre as privatizações, que está sendo realizado desde o dia 16 de outubro ao dia 24.
O vereador Gildo de Oliveira Brandão fez um pedido para que o prefeito, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie redutores de velocidade nas proximidades da escola da localidade de Linha Tabajara, pois foi procurado por moradores locais devido à alta velocidade dos veículos nesse trecho e também pediu que, após os redutores, seja providenciado brita na parte depois do calçamento. Nada mais havendo a se tratar, às 19h30, a presidente encerrou os trabalhos e vai a presente ata, lavrada e assinada por quem é de direito. Coloco em votação. Continua em votação. Discussão. Então, encerrada a discussão e coloco em votação. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Nico. Favorável, presidente. Vereador Gildo. Favorável. Vereador Sandro. Eu me abstenho, presidente, porque não estava na sessão passada. Ah, é verdade. Também não estava. Então, eu me abstenho, tá? Vereadora Ita. Eu concordo Me igual abstenho. com o que foi lido, mas tudo bem. Vereadora Cléris. Favorável. Então, deu 5 votos favoráveis. Peço à secretária vereadora Cléris que faça a leitura do ofício da Secretaria Municipal da Administração, número 16, 2021, resposta à indicação número 68, 2021. Ofício número 16 de 2021. A senhora Cléris Maria Cavaleiro Revelante, vereadora da Câmara de Vereadores de Salto do Jacuí. Secretaria Municipal de Administração de Salto do Jacuí, representada pela secretária Maria de Fátima Aravites, vem por meio deste dizer e requerer o que segue. Considerando o teor da indicação número 68 de 2021, do dia 1º/10/2021, na qual sugere a adesão da administração pública ao programa estadual Nenhuma Casa Sem Banheiro, passamos a tecer os seguintes esclarecimentos. O Executivo Municipal encaminhou ofício 311 de 2021, em 31/8/2021, à Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, SOP, manifestando o interesse de aderir ao referido programa, anexo 1. Ainda apresentamos histórico e e-mails entre a municipalidade e a secretaria, datado de 1º/9/2021 e 8/9/2021. Deste modo, salientamos que o Executivo Municipal já manifestou interesse a aderir ao programa estadual Nenhuma Casa Sem Banheiro, em data anterior à presente indicação. Nada mais havendo para o momento, Salto do Jacuí, 21 de outubro de 2021, Maria de Fátima Aravites, secretária municipal de administração. Peço à secretária vereadora Cléris que faça a leitura do ofício da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, número 120, 2021, resposta ao pedido de informações, número 5, 2021. Ofício número 120 de 2021, Salto do Jacuí, 20 de outubro de 2021. Prezada vereadora, vimos através deste responder o pedido de informação número 5 de 2021, expedido pela vereadora da bancada do PDT, Jane Elisete Ferreira Martins da Silva, da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí, salientando que na presente data a professora de espanhol Juliana Guzzi Hepler solicitou exoneração do cargo de língua espanhola a partir do dia 15/10/2021, conforme anexo. Atualmente, segundo o edital número 021 de 2021, foi convocada a professora Mayra Aravites dos Santos Brandes, que tem como classificação final segundo lugar no concurso segundo edital número 010 de 2019 e 012 de 2019, conforme anexo. Sendo assim, informamos que a docente Mayra estará atuando nas seguintes escolas de ensino fundamental: Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Teodoro Sampaio, turno manhã; Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Euclides Kliman, turno tarde. Não é Darcy. Não é Darcy, está errado. Escola Municipal de Educação Fundamental João Gonçalves Vieira, turno manhã; Escola Municipal de Ensino Fundamental Siegfried Hauser, turno manhã;
Na certeza de sua valiosa cooperação, aguardo o deferimento ao solicitado, agradecendo a respectiva acolhida que sempre temos e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e ou orientações. Atenciosamente, Josneia Camilo, Secretária Municipal de Educação e Cultura de Salto do Jacuí. A senhora Jane Elisete Ferreira Martins da Silva, vereadora da bancada do PDT. Muito bem. Já atenderam. Sobre o projeto de lei do Executivo número 2730/2021, a LDO, como já foram debatidos em 2 ocasiões, a audiência pública feita pelo Executivo e a nossa aqui audiência pública feita então pela nossa Comissão de Orçamento e Finanças. Então agora vai ser feita somente a leitura dos artigos e as suas alterações. Emendas supressivas ao projeto de lei do Executivo número 2730 de 2021. Os vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Câmara Municipal, apresentam emendas ao projeto de lei do Executivo número 2730 de 15 de setembro de 2021. Inciso 1. Altera o artigo 2º, suprimindo os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º e alteração da denominação parágrafo 1º para parágrafo único. Justificativa. A emenda supressiva, ora apresentada, tem o objetivo de suprimir os parágrafos, pois os ajustes, em caso de frustração de receita para fins de atendimento das metas fiscais, devem ocorrer durante a fase de execução da despesa orçamentária, através de, por exemplo, da limitação de empenho, artigo 9º, da LRF, e não através de ajuste da meta, conforme proposto. É possível o ajuste de meta, mas por lei específica. Inciso 2. Altera o artigo 3º, suprimindo o parágrafo 2º e altera a denominação do parágrafo 1º para parágrafo único. Justificativa. Para alteração no PPA 2022-2025 ou LDO 2022, deverá ser elaborado projeto de lei específico, uma para o PPA e outro para a LDO, não somente enviando um anexo na proposta da LOA, conforme disposto no artigo 168, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal e ainda porque o artigo 7º, inciso 1º da LC número 95 de 1998 estabelece que cada lei deve tratar apenas de um assunto. Inciso 3. Altera o artigo 12, suprimindo o parágrafo 3º. Justificativa. A emenda supressiva, ora apresentada, tem o objetivo de suprimir o parágrafo 3º do artigo 12, por entender que as medidas restritivas não serão estendidas para o próximo exercício. 4º. Altera o artigo 25, suprimindo o parágrafo 2º e altera a denominação parágrafo 1º para parágrafo único. Justificativa. A emenda supressiva, ora apresentada, tem o objetivo de suprimir o parágrafo 2º do artigo 25, por entender que as medidas restritivas não serão estendidas para o próximo exercício. Inciso 5. Altera o artigo 26, suprimindo o parágrafo 5º e renumera o parágrafo 6º. Justificativa. A emenda supressiva, ora apresentada, tem o objetivo de suprimir o parágrafo 5º, artigo 26, pois o cancelamento de restos a pagar não deverá ser considerado como superávit financeiro em exercícios financeiros passados. O superávit financeiro é aquele que é apurado em balanço patrimonial. Logo, o cancelamento de restos a pagar jamais poderá retroagir e afetar um balanço já encerrado. 6º. Altera o artigo 60, suprimindo o parágrafo 2º e renumera o parágrafo 3º. Justificativa. Deverá ser suprimido o parágrafo 2º do artigo 60, pois somente os acréscimos observados na arrecadação das transferências de tributos federais e estaduais, de acordo com os artigos 158 e 159 da Constituição Federal, não podem ser considerados como aumento permanente de receita. 7º. Altera o artigo 60, suprimindo o inciso 2º e parágrafo 3º. Justificativa. O inciso 2º, parágrafo 3º, artigo 60, deverá ser suprimido, pois toda concessão de benefício fiscal de natureza tributária ou não
deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo considerada irrelevante ou não. Dessa forma, o inciso 3º deverá ser renumerado para segundo. 8. Altera o PLE número 2730, suprimindo integralmente o artigo 65 e renumera os artigos seguintes. Justificativa. O artigo 65 deverá ser suprimido, pois a legislação das leis orçamentárias deve ser publicada na íntegra, já que os anexos fazem parte da lei. Câmara Municipal de Salto do Jacuí, 19 de outubro de 2021, Sandro Drum, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, José Jair Borges, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Jane Elisete Ferreira Martins da Silva, membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Coloco em discussão. Continua em discussão. Presidenta, a entendimento, né, da comissão, né, nós, junto com a assessoria jurídica, chegamos à conclusão que deveriam, né, ser feitas essas mudanças e essas justificativas, né, diante do projeto. Né? Então, salientamos aqui essas mudanças aqui para que venha de encontro a melhorar, né, o andamento do projeto para o ano que vem, presidente. Continua em discussão. Encerra a discussão e coloco em votação. Vereadora Cléris. Favorável. Vereadora Ita. Favorável. Vereador Sandro. Favorável, presidente. Vereador Gildo. Favorável, presidente. Vereador Nico. Favorável, presidente. Vereador Jair. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. 8 votos favoráveis. Peço à secretária, vereadora Cléris, que faça a leitura das emendas aditivas e modificativas ao projeto de lei do Executivo número 2730/2021. Emenda aditiva e modificativa ao anexo 3º, metas e prioridades do projeto de lei do Executivo número 2730 de 2021. Os vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Câmara Municipal, apresentam emenda ao anexo 3º, metas e prioridades do projeto de lei do Executivo número 2730, de 15 de setembro de 2021. O anexo referente ao órgão Câmara Municipal de Vereadores terá incluída a ação número 2180, ficando acrescido da seguinte forma: ação produto 1062, aquisição de veículo, previsão de possível substituição do atual veículo, imprescindível para o desempenho das funções desenvolvidas pelo Poder Legislativo. Unidade de medida, UN, metafísica, valor R$120 mil. 2180, manutenção das atividades da Procuradoria Especial da Mulher, garantir meios necessários para a execução e manutenção das atividades desenvolvidas pela Procuradoria Especial da Mulher, serviços de terceiros e aquisição de materiais de consumo. Metafísica, valor R$10 mil. Justificativa. A presente emenda modificativa e aditiva se faz necessária para a criação de uma ação para atendimento de despesas com a Procuradoria Especial da Mulher, criada no exercício de 2021, sendo necessário o acréscimo da ação número 2180 e a redução de valor da ação número 1062. As demais ações e valores permanecem inalterados. Câmara Municipal de Salto do Jacuí, 21 de outubro de 2021. Sandro Drum, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, José Jair Borges, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Jane Elisete Ferreira Martins da Silva, membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Coloco em discussão, então, a emenda aditiva e modificativa ao anexo 3. Metas e prioridades do projeto de lei do Executivo número 2730/2021. Presidenta, da mesma forma, né, não constava até então, né, no projeto a troca, né, do veículo de aquisição, e isso foi incluído junto e criada a dotação para que isso não é que vá, né, está criado para que ali na frente o próximo presidente, ele achar por bem
né, fazer a troca do veículo, terá esse recurso disponibilizado para fazer. Senão, teria que criar, né, uma nova dotação dentro do orçamento lá na frente para que isso acontecesse. Então, já sai pronto também. Da mesma forma, presidente, não tinha a criação, né, da Procuradoria da Mulher, né, e quando se cria, né, determinada a rúbrica, o projeto, no caso aqui, ele tem que ter uma criação de uma rúbrica, de uma dotação para custear a despesa, né? Então, até então não tinha, né, sido criada a Procuradoria, e após ela criada, ela tem que ter uma dotação para manter, né, ela com as suas atividades, ou seja, um evento aqui dentro, ou qualquer uma ação, né, que a Procuradoria for fazer, né, e necessitar de recursos, tem que ter essa dotação dizendo de onde que sai, para onde que vai, para poder então disponibilizar esse valor aqui para a manutenção, né, na Procuradoria, né? Então isso, através da nossa comissão aí, né, foi disponibilizado esses recursos aí, né, para que viesse a atender essas necessidades aí a partir do ano que vem, presidente. Continua em discussão. Encerra a discussão e coloco em votação. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Nico. Favorável, presidente. Vereador Gildo. Favorável. Vereador Sandro. Favorável, presidente. Vereadora Ita. Favorável. Vereadora Cléris. Favorável. 8 votos favoráveis. Peço à secretária vereadora Cléris que faça a leitura das emendas aditivas e modificativas ao projeto de lei do Executivo número 2730/2021. Emendas aditivas e modificativas ao projeto de lei do Executivo número 2730/2021. Os vereadores abaixo inscritos com assento nesta Câmara Municipal apresentam emendas ao projeto de lei do Executivo número 2730, de 15 de setembro de 2021. Inciso 1º, altera o artigo 1º, incluindo o inciso 8º. Inciso 8º, dispõe sobre o regime de execução das emendas apresentadas ao projeto de lei do orçamento na forma do artigo 166 da Constituição Federal. Justificativa. A emenda aditiva retoma o texto da LDO anterior, contemplando integralmente as disposições que integram a lei. Segundo, altera o parágrafo único do artigo 7º, modificando a redação do inciso 7º. Inciso 7º, demonstrativo da fixação da despesa com pessoal e encargos sociais para os poderes executivo e legislativo, confrontando a sua totalização com a receita corrente líquida prevista, conforme metodologia de cálculo prevista na Instrução Normativa número 04 de 2021, do Tribunal de Contas do Estado, artigo 19 e 20, da LC número 101 de 2000, ou da norma que lhe for superveniente. Justificativa. Restabelece a redação da lei anterior, ampliando a incidência nas normas que tratam a matéria. 3. Altera o artigo 16, acrescentando dispositivo ao inciso 1º, que passa a ter a seguinte redação. Primeiro, se for obrigatória de caráter continuado cumprir os requisitos previstos nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000 e estar acompanhada de medidas de compensação no exercício em que entre em vigor e nos 2 exercícios subsequentes por meio de. Justificativa. A emenda tem o objetivo de incluir o artigo 17 da LRF para integralizar o conteúdo da norma. Quarto, altera o artigo 17, modificando o parágrafo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. As informações sobre a previsão e execução física e financeira dos programas finalísticos, cuja totalidade de recursos contemplados no respectivo orçamento seja superior a R$300 mil, deverão ser objeto de destaque no relatório de avaliação das metas fiscais do último quadrimestre do exercício, a ser apresentado em audiência pública na forma do artigo 25 desta lei. Justificativa. A emenda redefine o limite para incluir destaque no relatório de avaliação de metas fiscais. 5. Altera o artigo 20º, modificando o parágrafo 1º, que passa a ter a seguinte redação.
Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e de movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021, observada a vinculação de recursos. Justificativa. A emenda modificativa corrige o exercício referente ao balanço patrimonial. 6. Altera o caput do artigo 29. Artigo 29. O Poder Executivo e o Legislativo poderão, mediante decreto e por resolução de mesa, até o limite de 15% da despesa fixada, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 e em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferências, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática conforme as definições do artigo 4º desta lei. Justificativa. A emenda modificativa estabelece limite para alterações orçamentárias mediante decreto ou resolução de mesa. 7. Altera o caput do artigo 30. Artigo 30. Não serão considerados créditos adicionais às modificações das fontes de recursos aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, que poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atender às necessidades de execução orçamentária da despesa, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através de fonte de recursos e ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais. Justificativa. A emenda aditiva que autoriza a alteração das fontes de recursos mediante ato do Poder Executivo. 8. Altera o artigo 30º, incluindo o parágrafo 1º. Também não serão considerados créditos adicionais as modificações das modalidades de aplicação da despesa que poderão ser alteradas mediante envio de projeto de lei ao Legislativo. Parágrafo 2º. O disposto no caput também se aplica no caso de reajuste na codificação orçamentária decorrentes da necessidade de adequação à classificação vigente, desde que não impliquem em mudança de valores e de finalidade da programação. Justificativa. A emenda aditiva modificativa estabelece que alterações na modalidade de aplicação da despesa deverão ser submetidas à apreciação do Legislativo. 9. Altera o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 32. 4. As emendas que reproduzem em mais de 15% o montante destinado para despesas de conservação do patrimônio público e para os projetos arrolados no anexo 4º desta lei. Justificativa. A emenda aditiva considera que o limite ideal a ser preservado é de 15%, considerando as necessidades do município e a conservação do patrimônio. Câmara Municipal de Salto de Jacuí, 21 de outubro de 2021. Sandro Drum, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. José Jair Borges, vice-presidente da Comissão de Finanças. Jane Elisete Ferreira Martins da Silva, membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Coloco em discussão. Presidenta, essas mudanças elas feitas aqui foi discutido, né, em audiência, né, pública e com nós mesmos vereadores aqui, né, em alguns ajustes aqui feitos, presidente, que é onde, em tese, queriam, né, nos ceifar aqui o direito de nós legislar e fiscalizar, né, conforme estaria no projeto que veio do Executivo, né, que as nossas emendas, né, não teríamos mais, a nossa fiscalização não teria mais, não, e tudo de encontro oposto, né, do que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o índice de remanejamento, né, de uma rúbrica para outra, né, aí o prefeito e até mesmo a Câmara, né, poderiam fazer a bel prazer o quanto que quisesse ou precisasse tirar, né, de uma secretaria ou de uma rúbrica para outra, né. Então aqui foi feito, né, uma adequação do que já vinha anteriormente de outros orçamentos,
né? Até porque do meu modo de ver aqui foi, né, algumas coisas aqui foi erroneamente feia, né? Porque vai totalmente do desencontro com a lei de responsabilidade fiscal aqui, ferrando com o prefeito. Então esses foram os ajustes, né? E permanecendo os 15% de remanejamento, né? Tanto aqui na casa quanto o prefeito aí, porque senão nós aqui dentro íamos ficar aqui só dizendo sim ou não podendo fazer nada, né? Então acho que aqui não veio, né, a prejudicar o orçamento em si, para que o prefeito dê, né, andamento, né, para o próximo ano aí, né? Nada mais foi feito, né, com um acordo de discussão entre todos nós aí, uma adequação, né? E que voltasse então aqui a função nossa aqui de vereador é de fiscalizar, né, e cobrar para aquilo que seja feito de melhor. Continua em discussão. Só para complementar ali, né, Sandro, até essa parte ali não estava incluso aí, porque a gente passou agora esse ano aí, não foi aí dado aumento, né, não teve aumento para ninguém, e de repente, se Deus queira, e Ele quer, que no próximo ano essa pandemia vai passar aí, e reposições poderão ser feitas, e isso que esteja incluído, né, com certeza. Então, foram adequações todas feitas para melhorar, né? Encerra a discussão e coloco em votação. Vereadora Cléris. Favorável. Vereadora Ita. Favorável. Vereador Sandro. Favorável, presidente. Vereador Gildo. Favorável. Vereador Nico. Favorável, presidente. Vereador Jair. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. 8 votos favoráveis. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 2730, 2021, com as respectivas emendas supressivas, emendas aditivas e modificativas e emenda aditiva e modificativa ao anexo 3, metas e prioridades. Acredito que já foi bastante discutido, né? Já foi apresentado 2 vezes, mais as discussões das emendas, né? Então já está bem entendido, no meu ver. Não sei se os colegas. Encerrada a discussão, então, e colocamos em votação. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Nico. Favorável, presidente. Vereador Gildo. Favorável. Vereador Sandro. Favorável, presidente. Vereadora Ita. Favorável. Vereadora Cléris. Favorável. 8 votos favoráveis. Então, hoje não temos o espaço para a tribuna parlamentar, como combinamos. Pelo motivo da nossa próxima sessão, que será às 8h15, 8h30, a nossa sessão solene. Encerrada, estando cumprida a presente sessão ordinária na íntegra, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos. Obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite.